Olá, hoje nós falaremos um pouco sobre indicadores e, como o próprio nome já apresenta, são aqueles que demonstram, que mostram a direção de algo a ser conquistado na organização. Então você tem indicadores, você tem regras que são bem definidas em relação a onde nós queremos chegar. Todo indicador ele vai servir para mostrar a direção de algo que eu busco, que eu almejo dentro do meu planejamento estratégico, dentro dos meus planos, das minhas atividades cotidianas. A gente é cheio de indicadores no nosso dia a dia em relação a desempenho, em relação a acompanhamento, em relação ao nosso trabalho, a todas as ações. Muitas vezes eles não fazem parte de um sistema estratégico, de um sistema de gestão, e é isso que a gente precisa entender. Eu preciso ter indicadores que realmente consigam me dar uma visão ampliada do modelo de negócio e de tudo que eu preciso fazer e desenvolver. Se você for olhar o seu dia a dia, para você, da hora que você acorda até a hora que você dorme, você tem aí pelo menos uns 100 indicadores que direcionam em relação a todas as atividades que você faz. Seja da quantidade de pasta de dente que você põe na escova de dente ao acordar, seja na quantidade de recursos que você tem para usar no seu dia a dia, né? A parte financeira, a parte de despesas, né? Tudo isso são indicadores que você controla no seu dia a dia. Em uma organização não é diferente disso. A gente precisa entender que todos os indicadores fazem parte da minha gestão. Aquilo que eu não consigo mensurar, eu não consigo gerenciar. Então é importante que tenhamos indicadores que consigam me dar esse norte da visão estratégica do modelo de negócio. Então, dessa forma, a gente precisa mensurar o desempenho institucional, aonde a instituição quer chegar, para onde nós vamos, qual é a direção que a gente busca. Quando eu estou trabalhando uma gestão por desempenho, eu estou trabalhando a mudança, né, num gráfico comparativo em relação ao melhor desempenho e o tempo que isso leva. Então, o tempo é uma variável muito importante aqui no eixo X, que nos ajuda a entender de forma muito prática o que é necessário para fazer isso acontecer. A direção atual, ela tem um destino, né, uma linha de tendência, que se continuarmos nessa direção, ela vai manter, de acordo com os meus resultados do hoje, um resultado futuro para o meu modelo de negócio. O que nós queremos é desenhar uma direção desejada, aquilo que a organização enxerga como futuro diferente daquilo que a gente está fazendo no dia a dia, né? Não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então a gente tem uma direção desejada que é mudar nesse modelo. A diferença entre a direção atual e a direção desejada é o delta, que vai trazer realmente essa variável aqui em relação àquilo que iria acontecer naturalmente e aquilo que eu desejo acontecer com a minha organização, seja de crescimento, seja de desenvolvimento de pessoas, de modelo de negócio, de ações a serem desejadas. Eu não consigo criar um sonho de futuro, uma direção desejada, se eu não mudar a todas as ferramentas, né, do material, método, mão de obra, medida ligada a esse modelo. Então, para isso eu preciso de um sistema de medição de desempenho efetivo que consiga me traduzir aonde eu estou e aonde eu desejo chegar com o meu desempenho. Nada melhor do que a ilustração da Ferrari em relação ao desenho, né? No caso da história da humanidade, a gente tem a Ferrari como um ponto muito, bem interessante desse desempenho, desse desenvolvimento e de como nós buscamos chegar, né, diante do produto em si. A pessoa acorda de manhã, se ela tem dinheiro para comprar, não compra uma Ferrari. Ela precisa ter todo um histórico com a marca, porque ela não produz para quem pode comprar, ela produz para quem faz parte da sua cadeia de entrega do negócio. Então, é uma das poucas marcas que consegue fazer isso para clientes fiéis, né? Clientes que têm uma série histórica de compras bem interessante. Tá? Mas na grande maioria das organizações, né, a gente precisa
está buscando indicadores para desejar isso, né? Não foi diferente com a Ferrari, no caso da capacidade produtiva, né? Alguém pensou isso, olha, eu quero ser a marca de carro mais desejada do mundo, eu não quero investir em marketing e propaganda, meu produto é minha principal propaganda. E para isso foram trabalhando, desenvolvendo e criaram realmente a marca mais desejada de carro do mundo. Então é um sonho. A partir desse sonho, se você tem metas, indicadores e planejamento, esse sonho pode se tornar realidade, tornar palpável diante dessa ação. Então, primeiro ponto que a gente vai trabalhar, né, se você trabalha com vendas, se você trabalha com indicadores de desempenho, de capacitação, de desenvolvimento de pessoas, é o sonho, aonde você quer chegar. Então, todo indicador ele parte do aonde nós queremos chegar, qual é a sua visão. Né? No caso de uma cooperativa, você tem a visão do modelo de negócio, de ser referência, de desenvolver, de criar modelos de negócios inovadores, desenvolvimento, desempenho em geral. Então, a partir dessa visão, como que o seu setor contribui com essa visão? Como que você vai contribuir para essa visão de 1 ano, 2 anos, 6 meses da sua organização com os seus indicadores? Então, esse é um ponto muito importante. Todo desempenho institucional, ele precisa, como resultado final, né, os seus resultados. Então, para ter resultados, eu preciso colher esses resultados da eficiência, da eficácia e da efetividade dos meus processos, das minhas atividades. A eficiência, ela vem a partir do momento que eu faço aquilo que precisa ser feito, através de insumos, das atividades, dos produtos e dos impactos. Tudo aquilo que é eficiente faz aquilo que o cliente espera que seja feito. Então, se eu tenho uma unidade de atendimento, eu vou atender a esse cliente de acordo com a expectativa dele de satisfação, de impacto no modelo de negócio e, consequentemente, em todo a sua expectativa de atendimento. Todo o sistema estratégico ele é nutrido pela eficiência. Né? Quando eu falo que os setores que dependem diretamente do atendimento ao cliente, eles precisam ter um guarda-chuva de índice de reclamação e porcentagem de satisfação, são duas coisas diferentes, mas que são muito importantes em relação a atender o cliente. A gente está falando dessa cadeia, né, de insumo, atividade, produto e impacto. Se eu não tenho mensuração de satisfação do meu atendimento, seja para o cooperado, seja para o cliente, seja para o colaborador, seja para a sociedade, eu não tenho a gasolina do carro funcionando. Eu não tenho o motor ligado e fazendo funcionar essa atividade em geral. Então, é importante que eu tenha essa mensuração. Toda reclamação ela vai ser tratada, vai ser acompanhada e ela também faz parte desse quadro. O que eu tenho que tomar cuidado é para não inverter as duas ferramentas. Ah, eu tive 10 reclamações. É muito, é pouco? Depende da quantidade de atendimentos que você fez. Se eu estou falando de um pronto-socorro que atende 3.000 pessoas por mês, 10 atendimentos, 10 reclamações é praticamente nada, mas são relevantes e serão tratadas individualmente. Elas não podem ser transformadas em insatisfação. Né? Reclamação é reclamação e satisfação é satisfação. Então tome esse cuidado para não inverter as duas ferramentas. O que a gente tem que tomar cuidado é para que isso realmente chegue de forma sistemática. Né? Não é uma reclamação, não é uma atividade. Nas cooperativas brasileiras acontece muito isso. Né? O cooperado, a esposa do cooperado, a sogra do cooperado vai lá e é atendido na cooperativa e reclama para o diretor, né, um ponto específico, uma coisa específica e vem sempre com aquela visão de que está tudo uma bagunça. Não, mas temos que olhar quais são os índices. Né? Qual é o índice de satisfação? Qual é o índice de reclamação? Quais são os pontos de melhoria desse processo? Daí a gente consegue trabalhar essa eficiência. A eficácia, ela vem do produto ou serviço entregue. A partir do momento que eu consigo fazer o que tem que ser feito com o melhor custo-benefício, eu tenho indicadores de eficácia. Então, se eu faço o que o cliente espera, se eu atendo a expectativa do meu cliente e eu trabalho para fazer isso com o melhor custo e efetividade, eu tenho indicadores de eficácia. Isso é a evolução, tá, gente?
O importante é inicialmente você ter os indicadores de eficiência e evoluir eles naturalmente para os de eficácia. E aí você consegue trabalhar essas ações para desenvolver custo e efetividade do modelo. Mas para isso eu preciso ter orçamento, eu preciso ter alguns pontos importantes para se fazer com o melhor custo. É claro, tem alguns setores que naturalmente eles vão ter indicadores de eficácia. A gente vê isso com o setor jurídico, por exemplo, né, qual é o custo que eu tenho do processo, né, ou de um processo terceirizado jurídico. A gente vê isso com os setores financeiros, né, quanto custa o processo de cobrança. Então, se eu estou gastando mais para cobrar do que quanto eu estou recebendo, o custo e efetividade do meu processo de cobrança, eu acabo não tendo eficácia no meu processo. Então, é importante mensurar. Alguns setores, algumas atividades, naturalmente têm mais indicadores de eficácia do que outros, tá? Mas a grande maioria começa nos de eficiência, no que tem que ser feito, e evoluem para os de eficácia, tá? E por fim, a questão da efetividade, que aí é o suprassumo da maturidade em relação à mensuração e a indicadores, né? O processo desencadeado foi efetivo, trouxe realmente aquilo que foi planejado para fazer, seja orçamentariamente, seja de desempenho, seja de resultados efetivos. No exemplo que eu falei com vocês de pesquisa de satisfação, a gente tem a pesquisa global de satisfação, né, conforme o padrão da ANS, que ela é um indicador muito poderoso em relação à efetividade das ações que se desenvolvem em uma cooperativa, em um plano de saúde no geral no Brasil. Então, a efetividade é aquilo que vai mensurar se toda a cadeia do negócio gerou nesse processo. Em cada um desses pontos, a gente tem que mensurar os esforços realizados para eficácia, para eficiência e para efetividade. Se você for olhar a questão dos insumos, né, das matérias-primas que fazem com que eu desenvolva essa efetividade, no caso de um operador de plano de saúde, a gente tem recursos humanos para se fazer as ações, eu preciso olhar a economicidade desse modelo. As atividades, eu tenho que buscar a excelência e a execução efetiva, e daí eu tenho a mensuração do esforço. Qual é o esforço que eu tive para conseguir desencadear essa resposta efetiva do meu modelo de negócio, das ações efetivas, tá? O sistema de medição efetivo, né, ele traz um ciclo de mensuração que é muito importante, né, que identifica, que vem do primeiro passo aí de o que eu devo mensurar, né, identificação do nível, dimensão, subdimensão e objetivos da mensuração. O estabelecimento de indicadores de desempenho, tá, que já vai na segunda etapa, que é como mensurar. Análise e validação intermediária de indicadores com partes envolvidas, então, seja com o gerente da área, seja com os interessados envolvidos no modelo de gestão, né, e a construção de fórmulas métricas, estabelecimento de metas também. A gente vai falar um pouco hoje também sobre essa questão das metas. Definição do responsável para a coleta de informações, geração do sistema de coleta e a ponderação e validação final dos indicadores com as partes envolvidas. Então a gente tem uma porção de atividades aí a serem desenvolvidas e mensuradas. E o ponto 8, mensuração de resultados, análise de dados com interpretação de indicadores, e o 10, comunicação de resultados. Então, tudo isso melhora a partir do momento que eu fecho o ciclo com a comunicação. Se eu não tiver comunicação, eu não tenho um processo de efetivo de mensuração de indicadores e de meta. Os indicadores, então, são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação de qualquer organização, né? Como eu falei com vocês, se eu não tenho mensuração, eu não tenho gerenciamento. O gerenciamento ele tem um papel muito importante para se fazer essa atividade desenvolver. Essa brincadeira aqui, né, do xadrez, né, da rainha e o bispo, é, o bispo, né, a qualquer direção ela pode atacar aqui, né, é uma ilustração bem interessante, né, sobre indicadores, sobre metas, e essa brincadeira aqui ela rodou a internet por um bom tempo, mas é uma visão importante em relação ao jogo, né? E estratégia tem muito a ver com o jogo de xadrez e com o movimento das peças. Então a gente tem que pensar aí
né, sempre um passo adiante do jogo do outro. Para isso eu preciso ter mensuração. Então toda atividade que eu fizer, eu preciso estar sempre olhando, avaliando um passo adiante do outro, um passo adiante daquele que está à frente. A análise do ciclo PDCA, né, do Plan, Do, Check, Action, do planejar, fazer, checar e agir, ela depende de uma visão sistêmica do modelo de negócio, com atividades de mensuração, tá, que consigam fazer esse ciclo rodar, seja por um problema, seja por melhoria. Uma coisa importante, todo indicador ele é um desafio. Ele é um desafio, ou uma oportunidade, ou um problema a ser resolvido. Não existe indicador batido, não existe indicador com 100% o tempo inteiro. Não existe indicador que eu já tenho o resultado dele em mãos. Isso aí é patrimônio. Se é patrimônio, não preciso ficar mensurando. Então, todo indicador, ou ele tem uma oportunidade, ou ele tem um problema a ser resolvido. Tá? Os pontos de controle, né, que geram as regras em relação ao realizado e planejado, eles podem ser temporais, né, que tem data de retorno, prazo de entrega, tempo de espera. Podem ser numéricos, grau de satisfação do cliente, reclamação, né, ou de ação, controle da qualidade, verificação automática do sistema, verificação de dados do usuário, buscas automáticas, tem uma porção de coisas aí que podem ser feitas. Alguns exemplos de pontos de controle: tempo de espera de cadastramento, prazo de publicação, retrabalho, dados cadastrados errados, então você tem uma porção de trabalho aí voltando a ser feito, verificação pelo usuário dos dados cadastrados, controle da perfeição dos dados digitados, qualidade da informação gerada. Então são pontos de controles que vão garantir que a informação não saiu errada ao final e que eu não gerei um custo desnecessário, um excesso de informação de forma desnecessária. E aqui o famoso ciclo PDCA, tá? Que quando eu trabalho com problemas, ele tem um alinhamento muito importante para a gente conseguir fazer isso acontecer. No verdinho aqui eu tenho o plan, né? Localizar o problema, estabelecer a meta, análise do processo, estabelecer plano de ação. O do, o fazer, treinar envolvidos, executar o plano de ação. O check, verificar se as metas estão sendo alcançadas, se não, descobrir e definir novo método para verificar. E o action, né, o act, que é implementação do novo modelo, funcionou, padronize a tarefa e treine a equipe, dê abrangência para todo mundo. E se não funcionou, tome ações corretivas para funcionar na próxima vez. Então, embora sejam ferramentas muito simples, né, todo o sistema de indicadores de mensuração, ele vem sempre com essa lógica aqui do PDCA, com essa lógica de fazer o ciclo de gestão rodar e fazer. E aí, uma regra que é muito importante também na hora de definir indicadores são as suas características, né, que vem da sigla SMART. Todo indicador ele tem que ser simples, representar o que quer se avaliar, a possível, né, ou possíveis comparação ao longo do tempo, ele precisa ser confiável, ter um baixo custo para colher informação. E aí vem a sigla SMART, né, Specific, Mensurable, Signable, Realistic e Time Real. Então tenho todo esse processo para definir que indicadores precisam ser específicos, mensuráveis, atribuíveis, realísticos e temporáveis. Quando eu falo específico, né, que cada área da organização ela precisa ter os seus indicadores, tem que ser específico em relação a como isso contribui no todo do modelo de negócio. Mensurável, porque o sofrimento para gerar essa informação não pode ser maior do que o resultado que ela gera. Então isso é um ponto importante. Cada indicador, né, é atribuível àquela pessoa, tem metas claras atribuíveis àquele modelo. Ele tem que ser realístico, né, o resultado realístico tem que ser alcançado. E o temporizável também, com as metas a serem de forma tempo e efetivas, tem que ser realmente mensurado. Tá? Como saber se a organização está indo bem? Né? A definição do que medir está relacionada à estratégia de negócio da organização, isto é, sua missão, visão, objetivos, indicadores, metas, iniciativas estratégicas. Uma coisa importante, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu vou saber
o meu alinhamento com o todo do negócio? Olha o mapa estratégico, né? Veja o todo do negócio e veja como que você pode contribuir com essas ações a serem desenvolvidas aí nas atividades. Então, o mapa estratégico é o norte de qualquer setor. Então, se as suas atividades não estão alinhadas com o mapa estratégico, tem alguma coisa errada, tá? Então, você precisa, né, que todos conheçam qual é o mapa estratégico da organização, quais são as iniciativas estratégicas, qual é a linha axial, né, da visão, aquela quebra ali do modelo em relação a buscar um futuro e aonde a organização quer chegar com base na sua tarefa, nas atividades que cada setor desenvolve. Os componentes básicos, né, de um sistema de medição de desempenho, ele precisa ter medida, né, a grandeza qualitativa ou quantitativa, então não há indicadores que não são medidos, tá? Ele precisa ter uma fórmula, né, um padrão matemático. Porque pensa o seguinte, hoje vocês estão aqui, mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 1 ano, podem não estar aqui. Ou saíram para outra organização, ou tiveram outras oportunidades de carreira, né, ou mudaram de áreas. E a gente precisa que isso seja reprodutível, né? Eu preciso que alguém pegue esses dados e consiga replicar eles de outra forma dentro do modelo de negócio. Eu preciso ter um índice, né, que é um valor de indicador em determinado momento, o padrão de comparação também, né, é um índice, né, arbitrário e aceitável para comparação com esse cumprimento, não só para dentro da minha organização, né, dentro da série histórica do tempo, mas também com outras organizações. Então, se eu tenho um índice de reclamação, eu consigo comparar esse índice de reclamação com todos os outros modelos de negócio, com todas as outras empresas do modelo de negócio, né? Se eu tenho pesquisa de satisfação no mesmo padrão, que é o que a ANS faz com os operadores de plano de saúde, eu consigo ter um parâmetro de comparação, de melhoria dos processos de forma efetiva. E, por fim, a meta, né, que é o índice, qual é o sonho, qual é aquilo que eu desejo alcançar dentro do meu modelo de negócio. Algumas variáveis, né, componentes, o custo, por exemplo, o custo unitário, o custo total programado são muito importantes, o tempo, prazo estabelecido, tarefas, tempo por tarefa, né, geram indicadores ou variáveis de qualidade, satisfação do cliente, padrões de qualidade, aqui não estou falando do setor de qualidade, mas de qualidade para todo mundo, e a quantidade, produção total, demanda atendida, quantos clientes cadastrados, quantos novos clientes, qual é a retenção de clientes na operadora. Então tem uma porção de indicadores aqui que trazem esse resultado. Tanto as variáveis de custo e tempo vão impactar nas variáveis de qualidade e quantidade, quanto as variáveis de qualidade e quantidade vão impactar também no custo e no tempo. Não há como dissociar essas variáveis umas das outras. Então, tudo faz parte de um sistema integrado e que tem impacto nesse modelo de negócio. Se eu planejo vender 500 novas vidas e se consegue vender 5.000 novas vidas, né, 10 vezes mais, eu vou ter grandes problemas em relação ao processamento da carteirinha do cliente, ao processamento das atividades internas e vou gerar grandes problemas para a atividade estratégica do meu modelo de negócio e operacional do meu negócio de forma efetiva. Tá? Na hora de construir uma fórmula, né, que vai descrever, né, como deve ser calculado, você tem que pensar o seguinte, isso não é para você. Isso é para alguém que vai chegar aqui, vai olhar, vai bater o olho, ou a alta direção vai ter acesso a esse dado e vai entender a forma como isso foi calculado. Então não há necessidade, ou pelo menos não deveria ter necessidade, de chamar uma pessoa para explicar como se faz esse cálculo. A ideia é que o indicador tenha uma fórmula efetiva em relação a essas ações. Então a fórmula ela permite que o indicador seja inteligível, alguém consiga olhar para ele e digerir esses dados de forma efetiva, pode ser interpretado uniformemente, pode ser compatibilizado com o processo de coleta de dados, específico quanto à interpretação de resultados e apto em fornecer subsídios para o processo de tomada de decisão. Então todo indicador, toda forma, ela precisa ajudar nesse processo de tomada de decisão e os resultados finais a serem desenvolvidos. Cada fórmula tem que ter uma unidade de medida, que confere, né, um significado, um resultado, possibilitando a análise do resultado obtido e a comparação com a série histórica. Então, toda essa análise precisa ter efetivamente nesse modelo. Algumas unidades medidas, né, são descritas aqui de forma bem
interessantes. Aqui está mais focado no modelo escolar, mas dá para a gente ter uma boa noção desse modelo. Um indicador simples representa um valor numérico atribuível a uma variável. Não expressa uma relação entre duas ou mais variáveis, só um dado que é colocado diretamente. Então a forma é um número absoluto, número de alunos matriculados no ensino médio, número de vendas realizadas no processo durante o mês. Então, não tem um denominador, é só um número direto que foi mensurado, não é uma variável de grandeza, de comparação com duas variáveis. Número de alunos aprovados no ensino médio, né? Número de alunos, número de vendas que passaram pelo processo de qualificação adequado, pelo processo de vistoria médica e tudo mais. Então, é um número absoluto. O número de novos postos de trabalho criados. Então, é um número que vai direto. Então, esse é um indicador simples. É aquilo que normalmente indica informações operacionais importantes para o modelo de negócio. Nem sempre, quase nunca, na verdade, vão ser utilizados indicadores simples para mensurações estratégicas da organização. Tá? Muitas vezes, a maioria das vezes, utiliza indicadores compostos, que vão expressar a relação de duas ou mais variáveis. E aí você tem dados mais importantes, mais fáceis de serem interpretados, porque já existem muitos padrões mundiais a serem interpretados. A primeira forma de indicador composto que existe é a proporção ou coeficiente entre o número de casos e percentual da categoria, entre o total considerado. Então você tem uma porcentagem, um coeficiente em relação a esse modelo. Por exemplo, coeficiente de natalidade, número de nascidos em relação à população total, coeficiente de mortalidade, número de óbitos em relação à população total. Coeficiente de evasão escolar, número de alunos evadidos sobre o número inicial de matrículas realizadas. Coeficiente de vendas, número de vendas realizadas no período em relação ao número total da carteira. Tá? Então, existe várias formas de se mensurar isso, de se fazer esse modelo. Então, são formas de se trabalhar. O que é mais utilizado, e eu posso dizer para vocês que é o que mais se vê nas organizações, principalmente no Brasil, é a porcentagem. É trazer esse coeficiente, trazer essa base para uma base 100. Então, traz na base por cento, que é a base proporcional desse modelo. Porcentagem de alunos matriculados na primeira série do ensino médio. Aí tem o número de alunos matriculados na primeira série do ensino médio sobre o número total de alunos matriculados vezes 100. Então, para esse número não ficar muito pequeno, eu sempre trago ele na porcentagem. Então, pesquisa de satisfação, por exemplo, normalmente é na base 100. Então, sempre está traduzindo nesse modelo. Quando o número é muito pequeno, tá, eu trabalho uma razão ou índice. Tá? A porcentagem, muitas vezes, ele vai dar 0,001%. Né? Então, fica difícil eu conseguir trabalhar uma mensuração efetiva dessa porcentagem com um número muito pequeno. Então, se tem também a possibilidade de fazer um indicador composto do tipo razão ou índice. Então, eu trabalho um coeficiente numa base estimada, normalmente uma base mundial ou uma base nacional, que se inclui dentro desse modelo. Normalmente na base 1000, né, ou na base 10.000, né, que vai fazer uma divisão desse modelo. Densidade demográfica, por exemplo, é um clássico desse indicador, que tem a população, superfície, né, e a renda per capita, que é a renda da população. Então, esse índice, né, que na verdade foi criado, ele é uma renda sobre a população dividido por 1000. Então, ele vai ser esse modelo aí de forma efetiva. Uma taxa, ele tem uma potência de 10 também. Então, ele vai trazer uma potência de 10, que é a taxa, né, vezes 1000, coeficiente de mortalidade, vezes 1000, que eu pego a razão, o índice, multiplico por 1000 nesse modelo. Então, os dois aqui, o 2.3 e 2.4, são utilizados, né, são muito utilizados de forma global. No ambiente empresarial também são importantes, né, a gente vê isso na parte hospitalar, né, a taxa de internação, né, a taxa de retorno do paciente pós-cirúrgico. Então tem uma porção de taxas ali que são colocadas, que são importantes a serem mensuradas aí dentro desse modelo das ações efetivas a serem desenvolvidas. Tá? Um sistema de mensuração efetivo, então, ele traz indicadores de desempenho a partir de clientes ou beneficiários. Então, aqui estão alguns exemplos. O índice de satisfação
segurança, tempo de espera, tempo de execução de um projeto, no caso de satisfação tem o número de reclamação, total de entregas no período, segurança, número de incidentes no uso de um produto, né, incidentes ou eventos adversos, o tempo de espera, o tempo final, data de entrega, tempo final do processo, a data de aceitação da proposta. Então tem uma porção de coisas aqui a serem trabalhadas. A partir do processo, redução do efeito, eliminação de perdas, contato dos clientes, devolução, eficiência, chamadas técnicas. Então tem uma porção de coisas aqui que vão impactar nesse modelo e que trazem, né, mensurações a partir do processo, né, seja parte do produto defeituoso, parte do produto com período, número de reclamações, né, até número de chamadas, assistências técnicas em relação a esse produto. E eu tenho a medida que vai sendo mensurada. A partir de colaboradores, isso aqui é muito focado na RH também, né, na parte de SESM, de segurança do trabalho e tudo mais. Produtividade, rotatividade, taxa de acidentes, capacitação. Então eu tenho ali uma porção de coisas que são produtos ou pessoas no período de trabalho, número de funcionários que saíram sobre o total de funcionários do período, número de acidentes registrados, pessoal envolvido em treinamento, número de funcionários no período. Então tem uma porção de coisas ali que vão ajudar a entender esse modelo. O desempenho a partir dos objetivos, que normalmente se trabalha com objetivo estratégico, né? Índice de produtividade, índice de devolução, taxa de faturamento médio por cliente, crescimento de faturamento, são todos indicadores que vão garantir esse desempenho estratégico e operacional do trabalho de forma efetiva e controlada. Então são faturamentos aí que valem a pena nesse modelo. Indicadores de desempenho de suporte ao processo, né, o tempo de atravessamento da produção, automação, serviços terceirizados. Então são indicadores que são importantes nesse modelo de mensuração, seja para horas para realizar uma atividade, seja a quantidade de serviços terceirizados que se trabalham nessa atividade. Tá? Uma estrutura de ponderação, ela é muito realizada, na verdade, no mapa estratégico. Então, se você tem um mapa estratégico, né, que faz uma média ponderada, que dá pesos diferentes para determinados grupos de indicadores ou para determinados indicadores dentro do modelo de negócio. Isso acontece muito, no caso do operador de plano de saúde, nos indicadores financeiros. Né? Eles ganham um peso maior, né, 2,5, 3,5, e no total das somas, né, para chegar até 10, os indicadores financeiros correspondem lá a 60% do resultado. Os indicadores de esforço correspondem a 40% do resultado. Isso é importante para você conseguir mensurar o quanto que isso impacta no modelo de negócio, o quanto que realmente é efetivo. Né? Isso tem sentido, tá, gente? Não dá para uma empresa ser certificada e ela está falida. Então, os indicadores financeiros realmente eles têm um peso, precisam ter um peso maior, mas cada organização faz a sua escolha. Tem organizações que eu já vi que não fazem essa escolha de indicadores financeiros tendo um peso maior. Tá? A definição de metas, né, está muito ligada ao sonho, está aqui o peixinho pulando para um aquário maior, né, então não há metas atingíveis se não houver sonhos, se não houver aquilo que alguém enxergou como futuro, né, são pontos ou posições a serem atingidas no futuro. Então, de novo, o indicador não é aquilo que eu tenho. Se eu tenho um indicador que bate meta, ele passa para ser controle, ele já é patrimônio. Então, o indicador ele tem metas, ele tem sonhos, tem algo onde eu preciso atingir. Constituem em propulsores da gestão, né, pois gerenciar consiste em desenvolver ações obtendo garantir resultados. Metas são objetivos quantificados, então não existe meta que não é quantificável, que não consegue ser traduzido de forma quantificada. Um objetivo indica uma direção, um estado futuro desejado específico numa área de atuação da organização. A meta é uma demarcação objetiva, então não existe meta subjetiva. Né? A gente pensa em chegar, a gente vai ser a excelência mundial em desempenho na minha atividade. Não, tem que ser objetivo. O que vai ser traduzido nessa excelência? Quais são os pontos que traduzem realmente essa excelência? A meta deve ser desafiante, porém atingível, e deve exigir um esforço adicional, implicando em ruptura e ousadia. Então são pontos bem importantes. Toda meta deve ser realística, execuível,
clara, desafiadora e comparável. Então, se ela não for realística, se ela não for executável, se ela não for clara e trazer um desafio para as pessoas, eu não consigo ter um padrão de comparação. Seja dentro da minha própria organização, com a série histórica dentro desse modelo, seja com ações externas com outras organizações. Né? Eu vejo muito isso na parte de vendas, né? No impulsionamento de marketing, de propaganda. Né? Não dá para eu comparar, né, janeiro com fevereiro, fevereiro com março, março com abril. Eu preciso comparar janeiro com janeiro do ano anterior. Quanto eu investi no ano anterior em comunicação, em marketing, em propaganda, e quanto eu investi em janeiro desse ano. E a partir desse investimento é que eu vou ter a mensuração de quantas novas vidas eu consegui. Se eu tenho uma diferença, né, 10 vezes, 20 vezes maior em relação ao número de pessoas que entraram no plano de saúde e em relação ao investimento de marketing, então o responsável por essa diferença é a comunicação, é o marketing. Então eu preciso ter essa comparação. Estou usando três grandezas, mas com uma meta para mensurar a minha efetividade. Alguns cuidados importantes, né, que eu deixo para vocês trabalhar em relação a trabalhar as metas, né, considerar os desempenhos anteriores. Não criem metas, né, só olhando para o futuro, e aí, porque isso acaba sendo futurologia. Né, então isso é perigoso. Deve-se descrever o cenário em que se insere o objeto do indicador, né, pois uma compreensão clara, né, desse estágio referente inicial a último, né, traz uma medida de tendência. Então, hoje existem muitos softwares que vão trabalhar essa visão preditiva. O SA Interact, por exemplo, ele dá muito aí nessa visão de projeção de futuro, de quanto que isso traz de potenciais resultados com essa visão do futuro, do modelo de negócio aí, com uma linha preditiva em relação aos resultados, mas lembrando que você pode trabalhar sonhos, trabalhar metas diferentes para conseguir resultados melhores do que os que você já tem hoje, não só nos modelos matemáticos, mas além dos resultados que você tem. Tá? Definir metas factíveis que representem fatos palpáveis, né, levando em consideração a disponibilidade dos recursos requeridos. Eu não vou conseguir ter um investimento de 10 milhões de reais para melhorar essa meta. Né? Tem coisas que estão sempre sendo avaliadas e consideradas. Considerar os fatores, o volume de recursos disponíveis, né, para projeto e para as condicionantes do ambiente, políticas, econômicas, capacidade organizacional. Né? Tratar um indicador novo e ser cauteloso, tomar muito cuidado, porque às vezes as coisas são novas, a gente precisa trabalhar muito nesse sentido. Para não estabelecer metas muito audaciosas, porque se eu coloco metas que são muito audaciosas e as pessoas não entendem também, né, esse modelo, você faz as pessoas sofrerem. Então, muito cuidado com essa visão também. E também trabalhar sempre a melhoria com os cenários previstos também desse modelo a ser trabalhado. A aplicação de tudo isso que eu falei com vocês, pessoal, está ligado a essa detecção antecipada dos sinais de problemas, ao delineamento e à implementação de novas ações corretivas e preventivas no curto prazo. Então, se o seu sistema de gestão de indicadores de desempenho não gera essa antecipação ou essa implementação de ações corretivas, tem alguma coisa errada. Então, é preciso sempre trabalhar com a visão de antecipação. Os executores, né, com base na análise de histórico de resultados, avaliam os processos com o objetivo de promover aperfeiçoamento. Então, o que chega na alta direção tem que ter um rastro de melhoria, um rastro de que as coisas melhoraram ao longo do tempo, de que, olha, foi trabalhado, não dá para contar com a sorte. Tá? O foco é na melhoria dos processos, nas ações e decisões orientadas, com subsídio para novas táticas, estratégias, até mesmo objetivos gerais e missão. Né? Os executores do processo trabalhar nisso o tempo inteiro. Observar a tendência dos resultados, aspectos históricos, regressão e progressão, e comparar algumas referências externas, como aspectos de posicionamento também em relação a essa visão. O cenário externo estratégico mudou. Então isso justifica realmente alguns indicadores, principalmente financeiros, não serem batidos de forma efetiva. Tá? E aí a gente tem, né, o que eu vou fazer agora, né, com base em toda essa informação, em todos esses dados,
né? Primeira coisa a ser pensada, né? Relacione os seus dados. Faça um brainstorm com a sua equipe. O que realmente mensura as atividades que nós desenvolvemos? No nosso PDCA, no meu setor, o que realmente traz valor em relação ao que nós mensuramos? Porque muitas vezes a gente cria um sistema de mensuração, mas que ele não agrega valor àquela medida. Então, além de ser smart, como a gente colocou, ele precisa também agregar valor, trazer resultado efetivo. E aí estabelecer meta e os indicadores para os meus resultados, meus planos de ação. Estabelecer metas e indicadores efetivos para aprimorar o apontamento dos usuários, né? Os aprimoramentos apontados pelos usuários são primordiais em relação ao que eu preciso melhorar. É claro, gente, o usuário ele baseia a sua experiência não naquilo que ele tem, mas naquilo que ele tem em outras organizações, ou seja, naquilo que ele não tem na minha organização. Então, tem coisas que vão fazer sentido, né? Ah, eu quero estacionamento para parar na frente da operadora, porque ele vê isso nas farmácias, né? Mas não são viáveis financeiramente para serem feitas. Então, a gente precisa trabalhar outras alternativas e buscar formas de transformar isso mais prático para o cliente, tá? E aí, para fechar, o ponto de análise crítica de indicadores, que é um ponto onde eu costumo dizer que o ser humano jamais será substituído. É onde vocês, como gestores de processo, como quem está responsável pelos processos, precisa estar muito conectado com as ações desenvolvidas e com o modelo de negócio a ser desenvolvido, onde o ser humano vai ter sempre o seu papel de realizar e desenvolver atividades. Para isso, eu criei um padrão aqui. Esse padrão é meu em relação à minha vivência, às minhas atividades, mas cada organização pode adotar o seu para sua análise efetiva. Tá? Então, eu montei um padrão de texto aqui para vocês seguirem. Eu vou deixar isso aqui também para vocês para acompanharem, para quem quiser desenvolver, mas fiquem à vontade aí para utilizar como acharem melhor. Tá? Então, o primeiro ponto de uma análise crítica de indicadores de resultados, ou seja, dos desafios, aquilo que você não atingiu, aquilo que você almejou atingir com esse desenho de mensuração, é avaliar a tendência. A tendência está favorável, ou seja, está melhor do que o período anterior, ela está constante em relação, manteve o mesmo resultado, ou ela está desfavorável, ela piorou em relação ao período anterior. E é uma avaliação sempre em relação à medida anterior. Tá? Avaliar pela série histórica anterior, a linha de tendência. Então, normalmente o sistema te dá essa linha de tendência, uma linha que dá em relação aos resultados obtidos. Se a gente continuar nesse caminho, vai chegar ao final do ano, a gente não vai atingir a meta. Então, a gente precisa mudar o curso, tem que trabalhar para melhorar isso. O que foi feito para obter esse resultado? Então, toda análise crítica tem que ter muito claro isso em relação ao que foi feito. Olha, não foi sorte, nós trabalhamos, nós desenvolvemos, criamos um sistema efetivo para controlar e fazer isso acontecer. O que foi feito para melhorar esse resultado, então o que foi feito para obter e o que foi feito para melhorar. Mesmo que já tenha 100%, de novo, não existe indicador 100%. Indicador 100% ele é patrimônio, ele não é indicador, né? Não é mais um desafio nem problema, então já foi resolvido. Então, sempre terá algo a ser melhorado. Se melhorou, chegou no teto, né, não é mais indicador. Então, eu coloquei aqui o 6W2H, que é a evolução do 5W2H, né, quem vai fazer, quando, até quando, qual o tempo, qual é o custo, né, e o 6W aqui vai entrar o wins, né, são os ganhos, quais são os ganhos que eu tenho com essa melhoria do processo, que vão estar sempre sendo colocados. Então, o plano de ação é muito importante. E agora, né, surge uma nova figura importantíssima nessa análise crítica de indicadores, que é analisar os riscos envolvidos no resultado desse indicador. Né? Os riscos estão baseados no princípio da incerteza e trazem muito aí nessa visão. E, consequentemente, também qual o impacto, né, dos ganhos relacionados à tendência desses resultados no próprio risco e no modelo de negócio. Então, aqui eu tenho um modelo, né, um padrão de análise crítica que é meu, que é uma sugestão minha para vocês trabalharem, avaliarem, mas que cada organização tem o seu padrão, nem sempre vai ser nesse modelo. Vou deixar isso como modelo para vocês mudarem, adaptarem como acharem melhor. E aqui está uma escrita dele na prática. Né? Eu fiz um texto aqui com base nesse resultado para vocês avaliarem
em relação a esse template, né, que eu deixei aqui para vocês fazerem. Olha só, no exemplo, né, um índice aleatório, o resultado obtido no mês de agosto de 2020 pelo indicador XYZ se representam como tendência favorável, olha lá o tipo de tendência, em relação à medida anterior de agosto, em 2,78%. Lembram que é sempre mensurável? Então, não é só dizer que é favorável ou desfavorável. Olha, ele melhorou, ele está pior ou melhor em 2,78%. Contribuindo para a tendência positiva, a linha de tendência positiva da linha de tendência de resultado da série histórica 2020 em 1,74%. Então, não é só dizer que contribui, é sempre mensurável, tá, gente? Toda análise crítica, ela tem que ter dados mensuráveis. Todos os resultados alcançados são provenientes do plano de ação 198-XBQ, que possui 21 ações estratégicas e 15 operacionais, das quais 11%, olha o número, delas estavam fora do prazo e tiveram seu redimensionamento em julho e agosto de 2020. Olha que maravilha. Então eu disse o milagre e eu coloquei o nome do santo, né? Coloquei quais são, se eu puder detalhar melhor, enriquecer isso, essa análise crítica fica mais rica. Com foco em melhoria dos resultados, será trabalhado um novo plano de ação com foco na mitigação dos riscos avaliados pela linha de tendência e gatilhos de mercado do processo, com previsão de ganhos assistenciais e financeiros da ordem de 7,9% em dezembro de 2020. Eu estou falando de indicadores de agosto e projetando já o resultado de 7,9% lá em dezembro. Então, aqui, pessoal, eu falei dos riscos, eu poderia colocar aqui a questão dos novos riscos, né, de riscos que não tinham sido avaliados, que agora tem no processo. Eu posso colocar riscos que saíram da avaliação do processo, então eu tinha um risco, agora não tenho mais esse risco. Eu tenho maior impacto de gravidade, probabilidade desse risco dentro do meu modelo de negócio. Então tem uma porção de indicadores aqui que geram esse impacto, essa análise crítica do risco dentro das atividades que a gente desenvolve. E aí, dentro desse padrão aqui, uma coisa que eu coloco para vocês, tem perguntas? Eu vejo esse texto e eu tenho uma grande dificuldade de imaginar perguntas. Eu não preciso chamar o ser humano que fez para que ele me explique o que está escrito aqui. Ele tem todas as potenciais perguntas com respostas do que se pode fazer em relação a essa meta melhorada ou piorada. Então, esse é sempre o foco. Quando você, ser humano, faz uma análise crítica, você responde potenciais perguntas. A máquina não faz isso. A inteligência artificial, os robôs não fazem isso, e isso será, em qualquer profissão, aquilo que não vai ser substituído por seres humanos. Então, o desafio é isso. Não faça uma análise crítica para você. Faça para o futuro, faça para o outro, faça para a alta direção e que isso consiga representar resultados efetivos para o seu modelo de negócio. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom proveito aí do material. Fiquem à vontade. O que precisarem também, eu estou à disposição, né, no WhatsApp, no e-mail, nos contatos. O que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado, pessoal.